Vídeo 6. Uma igreja coerente. Então, conforme estava falando, ser uma igreja coerente requer determinação e não viver mais como eu vivia antes de conhecer a palavra, antes de conhecer o padrão que é Cristo. Muitas pessoas não querem viver o cristianismo porque não querem largar o seu modo de vida. Tá? Muitas pessoas não querem se achegar a Deus, ter um encontro genuíno com Deus, porque Deus exige uma condição de vida, que é a santificação. E isso acontece quando nós vivemos segundo a palavra. Próximo vídeo.